E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No vídeo de hoje, nós iremos aí dar continuidade, ó. Estamos chegando no final, faltam só mais 4 capítulos, beleza? Nós estamos aí no livro de Apocalipse, capítulo 19. Esse vídeo vai ser o 19 e o 20, e o próximo vídeo 21 e o 22, e nós finalizamos a Bíblia em apenas um ano. Você, junto comigo, lendo aí de 2 a 3 capítulos, você irá conseguir ler a Bíblia em apenas um ano, né? Parece que é uma coisa simples, mas é um fato histórico, porque eu conheço pessoas que não conseguem ler a Bíblia, muito menos em um ano, toda, né? A queda de Babilônia, a alegria e o triunfo nos céus. Apocalipse, capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temais, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Essa esposa aqui, né, somos nós, somos, meu Deus, é a igreja, ok? E foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o espírito de profecia. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi no céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e o seu exército, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizera os sinais, com o que negou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente fogo, lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. E de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Aleluia, glórias a Deus. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, vamos observar quais são as nossas obras, né, para poder, porque nós sabemos que depois nós iremos ser julgados. Tudo que nós fazemos está escrito lá no livro da vida. Ok? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok? Vamos aí nos atentar para nós não perdermos aí a nossa salvação
em Cristo Jesus. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!